7º ano. Então, vamos lá para mais uma matéria. A gente vai falar hoje sobre duas matérias: volume e área de figuras planas, tá? Então, olha só. Primeiro, volume. O que seria o volume? Volume nada mais é do que tudo que cabe dentro do objeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cubo mágico. O volume do cubo seria tudo que cabe aqui dentro dessa figura, tá? Então, como que a gente calcula o volume de alguma figura? Então, por exemplo, ó, se eu tenho a figura toda divididinha assim, igual tá esse desenho do cubo mágico, basta eu ir contando quantos cubinhos cabem aqui dentro. Então, cabe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubinhos aqui nessa primeira linha, ó. Aqui cabe 9. Então, aqui vai caber mais 9, que estão embaixo desses aqui de cima. E aqui nessa última fileira vai caber mais 9. Então, eu tenho 9 cubinhos na primeira fila, mais 9 cubinhos na segunda, mais 9 na terceira. É como se eu tivesse ido empilhando 9 cubinhos, mais 9 em cima, mais 9 em cima. O resultado que dá é um cubo grande assim. Quantos cubinhos eu vou ter no total? Eu vou ter 27 cubinhos no total. Então, se eu estiver falando de volume e eu já tiver o desenho dos cubinhos assim, igual eu tenho nesse exemplo, é só eu contar quantos cubinhos eu tenho. E se eu não tiver, como que eu calculo tudo que cabe aqui dentro? Simples. É só a gente fazer esse lado, que é do chão, vezes esse lado. Então, vai fazer 10 vezes 7 vezes a altura do nosso prisma. No caso, 3. A gente multiplica as 3 medidas que eu tenho. O tamanho do lado do retângulo que tá lá embaixo, o retângulo, o lado vezes o outro lado do retângulo lá de baixo. Então, ó, primeiro eu calculo essa multiplicação aqui, ó, do retângulo que fica aqui embaixo. E depois eu faço vezes a altura desse prisma. Tudo bem? Então, ficaria 10 vezes 7, 70, vezes 3. 70 vezes 3, 210 seria o volume desse prisma que eu tenho desenhado aqui, tá? E qual é a unidade do volume, É o centímetro cúbico. É a mesma unidade que a gente usa para medir quanto de água cabe na nossa caixa d'água, por exemplo. Ou quanto de água a gente usou. É o centímetro cúbico, tá bom? Bom, então, quando se trata de volume, é assim que a gente vai fazer. E quando for área, o que é área? Área é de figura plana. Área seria esse tamanho aqui, ó. O que cabe nessa medida aqui, ó. Tá? O que cabe, por exemplo, dentro desse desenho. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu tenho os quadradinhos marcadinhos assim, ó, é só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a área desse retângulo que tá aqui é 18. E se eu não tenho o desenho? Bom, se você não tem as linhas dividindo bonitinho, você vai fazer a base,
tamanho da base vezes a altura. Então, a fórmula é essa aqui, ó. Base vezes altura. Pro, mas o que seria a base? Dá certo? Dá igual? Dá, quer ver, ó? Vamos contar quantos quadradinhos tem aqui na base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 quadradinhos aqui. E quanto eu tenho na altura? 1, 2, 3. Tenho 3 aqui. Se eu não tivesse esses risquinhos no meio para poder contar os quadradinhos, eu teria que fazer 6 vezes 3, usando a fórmula. 6 vezes 3 dá 18, que é o mesmo número que eu cheguei contando os quadradinhos, tá? Então, se eu tenho um quadrado ou um retângulo, a fórmula que eu vou usar, a conta que eu vou fazer para descobrir qual a área é base vezes a altura. E qual é a unidade de medida que a gente usa? É o centímetro quadrado, tá? Ou o metro quadrado, dependendo do tamanho que for aqui. Se aqui fosse 6 centímetros e 3 centímetros, ficaria 18 centímetros quadrados, tá? Bom, aí vocês devem estar achando estranho, vocês devem estar achando diferente essa figura aqui. O que está fazendo um paralelogramo aqui junto com o retângulo? Se eu precisasse fazer a área de um paralelogramo, o que eu ia ter que fazer? Na verdade, um paralelogramo, a gente faz a área exatamente igual a um retângulo. Por quê? Eu tenho, por enquanto, um paralelogramo, né? Mas se eu tirar esse bico daqui e colocar esse bico aqui, não vai dar para colocar. Vou ter que recortar, peraí. Ó, se a gente tirar aquele biquinho ali e colocar esse biquinho aqui, eu deixo de ter um paralelogramo e tenho, igual na figura do lado, um retângulo. Então, como que a gente vai fazer essa conta no final? A gente vai fazer isso que eu acabei de fazer. Tirar o biquinho daqui e colocar aqui. Aí, a gente vai contar qual o tamanho da base e qual o tamanho da altura para poder multiplicar, tá? No caso desse exercício, eles são iguais. São 2 retângulos iguais, então não faz sentido a gente multiplicar de novo. Vai ser 6 vezes 3, tá bom? Eu só coloquei esse desenho aqui para vocês verem como que fica quando é um paralelogramo. Bom, então nós já vimos a área do retângulo. E quando for um triângulo, Pro, como é que eu vou fazer para achar a área de um triângulo? Bom, olha esse desenho aqui. Todo triângulo, agora vocês vão ter que decorar isso. Todo triângulo, independente de como for o formato dele, ele é a metade de um retângulo ou de um quadrado. Então, como fica a fórmula de um triângulo? Base vezes altura, igualzinho era do retângulo, base vezes altura, só que a gente tem que dividir o resultado que der por 2, porque um triângulo é só a metade de um retângulo ou quadrado, tá? Então, nesse caso aqui, qual seria a área desse triângulo cor-de-rosa aqui? Eu teria que fazer base, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes a altura, que é 1, 2, 3, 6 vezes 3, 6 vezes 3 dá 18. 18 dividido por 2 vai dar 9 centímetros quadrados, tá? Se aqui fosse centímetro, por exemplo.
Esse é só um exemplo, essa unidade aqui é uma unidade especial, mas só para vocês se acostumarem com a unidade de medida, tá? Então, ó, se for qualquer tipo de triângulo, a gente vai fazer a base vezes a altura e dividir por 2. Essa é a fórmula. Cuidado! E se o triângulo for assim, Então, só tomem cuidado com o seguinte, a base é essa linha toda aqui embaixo. E a altura é essa linha aqui do meio. Então, só tomem muito cuidado com o exercício, onde está a base e onde está a altura, tá bom? Então, a fórmula da área do triângulo é essa aqui. E a área do trapézio? A área do trapézio é um pouquinho diferente. Ó, a fórmula. Aqui, no trapézio, a gente tem a base maior, que é essa grandona, e tem a base menor, que é a menorzinha. E temos a altura do trapézio. Então, como que a gente faz essa fórmula da base da área do trapézio? É a base maior somado com a base menor, então, o valor que tiver aqui mais o valor que tiver aqui, vezes o valor da altura, o resultado que der em cima, a gente divide por 2, tá? A gente vai fazer alguns exercícios disso aqui para vocês verem que não é difícil. Só tem que decorar todas as fórmulas. Essa e a do retângulo, tá? Vou fazer alguns exercícios com vocês para vocês tirarem as dúvidas. Bom, então vamos fazer aqui alguns exercícios, ó. O primeiro exercício, eu quero descobrir a área desse triângulo aqui, ó. Então, quanto tem aqui dentro desse triângulo, tá? Então, a fórmula da área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. A base mede 5, a altura mede 5, e o resultado que der aqui em cima, a gente tem que dividir por 2. 5 vezes 5, 25, dividido por 2. 25 dividido por 2, a gente vai ter que dividir mesmo na continha, porque a gente está falando de medida. Então, geralmente, a medida a gente não deixa em forma de fração. Se pudesse deixar em forma de fração, teria acabado por aqui, porque não dá para simplificar mais essa fração. Como a gente está falando de medida, a gente vai dividir o de cima pelo de baixo, para encontrar o número decimal. 25 dividido por 2 dá 12,5 centímetros quadrados, tá? Esse é um trapézio. A fórmula do trapézio é a base maior mais a base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2, certo? Bom, então vamos lá. A base maior é 5. A base maior mede 5. A base menor mede 1. A altura mede 2, dividido por 2. 5 mais 1 dá 6. 6 vezes 2 dividido por 2. 6 vezes 2 dá 12, dividido por 2. De novo, divide de cima pelo de baixo. 12 dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Certo? Esse aqui agora, outro triângulo. De novo, a fórmula é base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo é 6. A altura dele é 3, dividido por 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2,
9 centímetros quadrados, tá? O último é um quadrado. Então, é só fazer base vezes altura. A fórmula é base vezes altura. A base é 4 vezes a altura, que também é 4. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Certo? Tudo bom, pessoal? Então, eu vou fazer com vocês aqui agora um exercício um pouco diferente daquele que nós fizemos já, agora há pouco. Então, é o seguinte, o que acontece com esse exercício? A gente viu, os outros exercícios que a gente fez até agora, eles eram, o formato já estava prontinho. Então, ou era um triângulo, ou era um quadrado, ou era um retângulo. Então, o formato já estava pronto. Você olhava qual fórmula usar e só colocava os valores. No caso desse exercício aqui, não. Esse exercício, ele não está pronto. Ele tem um formato que a gente não tem uma fórmula para ele, para esse tipo de formato. Então, o que acontece com esse exercício? Esse exercício aqui é a letra B, é o exercício 2, letra B, da página 122. E esse é o 3 da página 123. Tá bom? Para vocês se encontrarem. Então, no caso desse exercício aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir esse formato em partes que a gente conheça. Então, olha só, eu vou dividir aqui, ó, passar uma linha aqui, fiquei com um triângulo, tá? Aqui eu posso encontrar outro triângulo, ó, outro triângulo, e aqui eu posso encontrar um quadrado. Então, reparem, eu dividi ele do jeito que eu precisava, tá? E como que eu sei os tamanhos? Bom, simples, é só olhar aqui do lado, ó. Ele diz que essa linha toda tem 4. Então, a base do nosso triângulo, desse triângulo aqui, ó, a base vai ser 4. E quanto vai ser a altura? É só olhar aqui. Tudo é 6. Ele foi dividido em 3 pedaços. Então, esse tamanho aqui é 2. Tá? Aqui, esse tamanho, 2. E aqui também é 2. Certo? Essa altura aqui é quanto, Pro? Bom, ó, olha o tamanho aqui. Essa altura aqui, 2. Tá? E agora a gente vai fazer. Então, eu vou começar com esse triângulo aqui, ó. A área do triângulo. Desse aqui. A base vezes a altura dividido por 2 é a fórmula. Então, a base é 4 vezes a altura, 2, dividido por 2. 4 vezes 2, 8, dividido por 2, 4. Certo? Agora, eu vou para esse triângulo aqui, ó. A área do outro triângulo. Mesma coisa, base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo aqui é essa linha toda aqui, ó. No caso, 2 mais 2, 4. 4 vezes. A altura é essa metade aqui. Como diz o desenho, essa altura aqui tem 2. 4 vezes 2 dividido por 2. 4 vezes 2, 8, dividido por 2, 4. Então, nós temos já, ó, duas figuras que deu 4 centímetros quadrados. Agora, falta esse triângulo aqui. Esse triângulo, ele tá de ponta cabeça. Mas não tem problema, a base agora tá aqui, a altura tá aqui. Então, a área do outro triângulo vai ser base, que é 2, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. 2 vezes 2, 4, dividido por 2,
2 centímetros quadrados. Certo? Agora, só falta a área desse quadrado aqui, ó. Então, a área do quadrado vai ser, a base é 2 e a altura é 2. A fórmula da área do quadrado é base vezes altura, só, tá? 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Agora, eu só preciso finalizar isso. Como que eu vou finalizar? Somando a área desse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, vai ser 4 mais 4, mais 2, mais 4. Isso aqui vai ser a área total. Então, vai dar, a área total vai ser 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 4, 14 centímetros quadrados. Tudo bem? Bom, esse exercício, ok. Mas e o exercício 3? Ó, reparem, o exercício 3 é um exercício da PUC de Minas, tá? Então, o que diz o exercício 3? De uma placa quadrada de 16 centímetros quadrados, ou seja, essa placa foi dividida em 16 quadradinhos. Foi recortada uma peça conforme está indicando na figura. Então, foi recortada essa peça amarela. Ele quer saber qual a medida da área dessa peça recortada. Então, mesma coisa daqui, aqui a gente vai ter que fazer desenhos, tá? Dividir em partes que a gente conhece. Então, ó, aqui dá para dividir uma parte e ficar com esse triângulo aqui. Aqui dá para dividir de novo e fazer um triângulo aqui embaixo, um aqui e esse retângulo, tá? Então, o que acontece? Reparem o seguinte, ó, eu tenho esse triângulo exatamente igual a esse. Então, esse triângulo aqui é igualzinho a esse aqui. Então, o que acontece? Eu preciso calcular ele 2 vezes, Pro? Não, de jeito nenhum. Você pode calcular uma vez, só lembrar de pôr na conta 2 vezes, tá? Então, vamos lá. Vou começar o cálculo por esse que eu marquei com asterisco. Então, quanto vai dar essa área aqui? Ó, para eu saber a medida do lado da altura da base, nesse exercício eu tinha escrito. Aqui eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque é só contar os quadradinhos. A base desse triângulo aqui, ó, é 1, porque tem um quadradinho só. E a altura é 2, porque tem 2 quadradinhos, tá? Então, esse triângulo aqui vai ficar base vezes altura dividido por 2. A base é 1, a altura é 2. 1 vezes 2 dividido por 2. 1 vezes 2, 2, dividido por 2 vai dar 1 centímetro quadrado, tá? Lembrando que eu tenho ele 2 vezes. Então, eu não preciso fazer a conta 2 vezes. Eu vou só repetir ele no final, quando eu estiver somando depois, tá? Bom, aqui, esse triângulo aqui, ó, que eu vou marcar com a estrelinha, talvez seja o que mais dê confusão. Por quê? Porque, reparem o seguinte, a base dele é essa aqui, 2, certo? Mas a altura desse triângulo é essa aqui, ó. É qual a distância que ele tem da base até a pontinha do triângulo. Como a pontinha tá aqui, essa distância aqui é que é a altura, tá? Então, essa altura vai ser 2 também. Então, a estrelinha é um triângulo também, então é a mesma fórmula, base vezes altura dividido por 2. Então, vamos fazer a conta aqui. A base é 2,
vezes a altura é 2, dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2, 2 centímetros quadrados. Tá? Bom, agora o único que tá faltando é esse retângulo aqui, ó. Então, agora, a área do retângulo vai ser... A área do retângulo é base vezes a altura, a fórmula. A base desse retângulo é 1. A altura é 2. 1 vezes 2, 2 centímetros quadrados. Certo? Bom, para finalizar agora, a gente tem que encontrar a área total desse exercício. Então, a área total vai ser esse mais esse mais esse, lembrando que tem 2 iguais a esse aqui. Então, a gente vai fazer 1 mais 1 mais 2 mais 2. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6 centímetros quadrados é a área total dessa parte amarela, tá bom? Bom, pessoal, então, junto com esse vídeo, eu já vou enviar para a Neia o e-mail com a lista de exercícios. Façam todos os exercícios direitinho. Procurem tirar dúvida na próxima aula online, para não carregar nenhuma dúvida sobre essa matéria, tá bom? Estudem direitinho, caprichem nos exercícios, prestem bastante atenção, tá? Beijos, até a próxima aula. Se cuidem, viu?